meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para ministrar mais uma aula do regime jurídico único do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Cáceres. E agora a gente vai para um capítulo muito importante, o capítulo do provimento. Na verdade, nós vamos falar só do provimento, a gente vai falar do provimento, a gente vai falar de concurso público, nós vamos falar de estabilidade. Quando a gente fala em provimento, o que é o provimento, né? É a investidura no cargo público, né? Aí eu sempre chamo, né? Eu sempre tenho uma estrutura aqui, né? Que eu sempre falo o seguinte, né? Ó, né? De 4 R's, né? Mais, né? ANP, né? Mais ANP aí. Vamos falar também, então, o que é o provimento, né? Provimento é o ingresso, tá? O ingresso aonde, professor? Num cara chamado de cargo público, né? Ó, 4 R's mais ANP, né? Beleza? Mais ANP, né? Vamos estudar o que também, professor? Se tem um ingresso e quando o cargo ele é vago, né? Então vai aqui a vacância, né? Ó, a vacância, tá? Tem o cargo e tem a vacância, né? Beleza? Certo? E vamos estudar também redistribuição, remoção e substituição. É uma aula maravilhosa, né? Digo para vocês que este assunto aqui, não só para o concurso que você vai fazer, mas para todos os demais concursos aqui, é o que realmente costuma ser cobrado em concurso público, não é? Professor, em relação a essa aula, professor, as outras aulas, cara, o que que acontece? De outros estatutos, aliás, né? A gente tem que prestar muita atenção. Na data, né? O prazo para tomar posse e no prazo do exercício, né? Então vem comigo, vamos lá. Professor, o que que significa esse 4 R's, né? R's, né? Vou colocar aqui, ó, 4 R's, né? Primeiro, né? Readaptação, tá? Você quer passar? Então escreve aí, ó, readaptação. Readaptação é do servidor doente, né? Professor, outro, né? Ó, reversão. Reversão, né? Segundo R, né? Reversão é do aposentado, tá? Terceiro R, né? Recondução, tá? Recondução é o retorno, tá? E o último R, né? É a reintegração. A reintegração é do demitido, tá? Aí, tá? O A é aproveitamento, ó, aproveitamento. O N é nomeação, tá? E o P é promoção. Aí, 4 R's mais a NP. Você quer passar? Organiza isso, para o vídeo, coloca no seu caderno. Só o fato de você ficar sentado aí me assistindo, isso não vai ser suficiente para você gerar competitividade necessária para ser aprovada no concurso. Então anota aí, 4 R's mais NP é o quê? São as formas de provimento. R, primeiro R, é o quê? É a readaptação. Segundo, é a reversão. A terceira, a recondução. E, finalmente, a reintegração, né? E, finalmente, a reintegração, 4 R's, né? Aí está a lei, vamos usar aqui o link, né, para vocês aqui. Já deixei ela aqui já aberta exatamente aqui, né? Onde paramos na aula passada, né? Ó, provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Capítulo 1º, provimento, né? Ou seja, o que é provimento? A forma de ingresso, né? Ok, né? Ingresso, né? Aí vem, ó, são requisitos básicos, tá? Para investidura no cargo público municipal. Ou seja, né? Olha só, vem comigo, tá? Básicos, ou seja, esses básicos todos os servidores deverão ter. Se tem básico, tem um específico. Professor, e o específico, cara? O específico vai estar previsto aonde? O específico vai estar previsto lá na lei do PCCR, né? Beleza? Ok? Vamos lá. Para o cargo. Primeiro, nacionalidade brasileira ou naturalizada, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, ou seja, tem que ter aí o exercício da sua cidadania, né? O nível de escolaridade exigido para o cargo, para o exercício do cargo,
Idade mínima 18 anos, quando ele passa a ter aí, né, responsabilidade civil, né? Aptidão física e mental, né? Olha, é importante isso, né? Professor, por que aptidão física e mental? Esse cara, ele é um profissional. Cara, lá na CLT, o cara para ser contratado, ele não é submetido ao exame admissional, aqui é a mesma coisa, aqui ele é um profissional. Então, se ele não for habilitado na perícia, ele não pode ser servidor público, sim. Por quê? Porque a administração pública não está ali para fazer favores. Ele quer contratar algum profissional, ou cara profissional, para desempenhar as funções que o município, ora precisa, né? Ora precisa. Então, tem que ser submetido à perícia física e mental, né? Beleza, né? O que é atribuição? As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Que lei que vai ser essa? Vai ser a lei do PCCR. Tá? Ou seja, toda carreira, todo servidor, ele está sujeito a esse estatuto, que é geral para todos, né? E mais a cargo específico, né? Beleza? Ok. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Outros requisitos, né? Cargo de professor, ele pode exigir o quê? Que ele seja professor de matemática, então requisito matemática, né? Vamos lá, né? As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever no concurso público para o provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras. Aí, ó. Ó, né? Cargos cujos são compatíveis com a deficiência que são portadores, para as quais serão reservadas um percentual não inferior a 5% do cargo, né? Ó, 5%. Então, vagas aí para portadores de deficiência é o quê? 5%, né? Beleza, né? Aí diz o seguinte, né? Vamos colocar aqui, ó, Polícia Militar, cargo de soldado. No concurso de polícia militar, há a previsão de reserva de vagas para pessoa de deficiência? Não, né? Por quê? Porque o cargo exige que a pessoa seja inteira, 100%, tá? Polícia Civil já há previsão, tá? Já há previsão do quê? Já há previsão de portadores de deficiência, né? Vamos supor, lá na Polícia Civil não tem um tal do TAF, que é o teste físico, que é pesadíssimo? Sim. Pergunta para você refletir, para você aprender de forma definitiva, né? Porque quando você faz, quando você aprende, cara, você fica dificilmente você consegue esquecer. O TAF. Vamos supor que o cara tem que andar 2.400 metros em 2 minutos, tem que fazer 5 barras. Beleza, né? O cara que é para concorrência, ele vai ter que fazer isso. E esse teste do TAF vai ser o mesmo teste para o cara que é portador de deficiência física, sim ou não? Ou você acha que o cara que é portador de deficiência física, ele vai ter um TAF específico? É uma pergunta, tá? Pense aí. Vai ser a mesma prova ou vai ser uma prova específica? 3 segundos. 1, 2, 3. Isso mesmo, acertou, parabéns. É a mesma prova. Ou seja, não é o cargo que deve se ajustar à deficiência da pessoa. É, ao contrário, a pessoa que tem que demonstrar que é apto para o exercício. Então, se o cara vai lá, não tem um dedinho do pé, isso atrapalha? Com certeza, né? E aí, professor, a ausência desse dedinho do pé do sujeito vai acontecer o seguinte dele, cara, né? Que vai acontecer? Se ele conseguir fazer o TAF, ele está habilitado para o cargo, né? Isso aí que é a vaga de deficiência, né? Isso aqui, inclusive, está na Constituição Federal, né? Vamos lá. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente, né? De cada poder, ou seja, né? Quem que é a autoridade competente de cada poder, né? Da prefeitura municipal, né? Vai ser o prefeito, certo? E da Câmara Municipal vai ser o presidente da casa. Beleza, né? Aí, né? Ou do dirigente da autarquia da fundação. A autarquia, por quê? Porque não tem subordinação, né? É uma outra pessoa jurídica, né? Uma outra pessoa jurídica, então o presidente da autarquia ou fundação vai ser o ato de provimento, né, ó, ou provimento, né? Aí, ó. Quando a gente fala provimento, né, ele pode ditar aqui os 4 R's, né, mais o ANP, né? Não é somente a nomeação, né? As autarquias e fundações públicas, para promover os seus cargos, dependem
de prévia autorização do prefeito. Olha, ó, então aqui ele colocou um critério, né? Então eles têm autonomia, com certeza, né? Mas o estatuto diz que para o provimento tem que ter autorização no concurso, né? Ó, a investidura do cargo público ocorre com a posse, tá? Então posse, né? Tá aí, ó, posse, né? Aí, ó, tá? São formas de provimento do cargo público. Então, o cara, para ter o posse, o que que é posse? A gente vai falar mais sobre isso, né? Posse é um ato formal, tá? Ou seja, né, ele vai assinar um termo de posse. Nesse termo aqui, vai verificar se ele tem todos os requisitos, né? Todos os requisitos exigidos lá no concurso público, né? Beleza, né? Então a investidura se dá com a posse, não com a nomeação, né? Então o cara, nomeação, o cara foi nomeado, né? Ele foi nomeado. Se ele tomar posse, aí ele vai ser investidura, né? Ok, né? São formas de provimento do cargo público. Calma, vamos lá, vamos explicar esse cara aqui detalhadamente, né? São formas de provimento. Professor, e o macete? 4 quê? Isso! 4 R's mais a ANP. Vem comigo, né? Ó, né? Ó, tá? Ó, vamos lá. 4 R's. Primeiro R, segundo R, terceiro R, quarto R. A tá aqui, né? N tá aqui e P tá aqui, né? Professor, e a transferência? A transferência é inconstitucional, tá? É inconstitucional, né? A transferência, né? O acesso também, né? O que que acontecia? A obrigatoriedade de concurso público, tá? Foi uma novidade da Constituição Federal de 88. Porque antes as pessoas, né, antes as pessoas, para fazer o concurso público, não precisava, né, para ingressar na administração pública não era necessário, não era obrigatório o concurso público. Então a Constituição de 88 foi muito importante para o setor público. Para com essa bagunça, o cara tem que fazer concurso público, né? Que ele eliminou a transferência e o acesso, tá? Por quê? Porque eram, né, situações que de provimento sem um concurso público, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você do acesso, né? O cara entrava, né, como nível médio, beleza, né, num órgão, carreira, beleza, tá trabalhando muito bem. Durante o exercício ele fazia uma faculdade, nível superior. Aí ele, como já estava lá, ele tinha direito a acessar outro cargo de nível superior. Por exemplo, ele entrava lá como TAI, técnico administrativo educacional que trabalha na secretaria da escola, que é nível médio, ele faz o curso de professor de matemática, né? E aí ele acessava sem concurso público. O Supremo parou, falou: não, isso é inconstitucional, de forma bastante acertada, inclusive, né? Bastante acertada, mas bastante acertada. E a transferência? A transferência é o cara que está lá, né? Por exemplo, lá, ele fez o concurso para técnico administrativo educacional, e aí o cara faz, né? Ele é transferido. Para onde? Ele é transferido para o cargo de fiscal de tributos. Ele vai fazer um provimento lá em outra carreira. Neste sentido, ele faz o quê? Sem concurso público, né? Então, por isso que é isso aqui, né? Beleza, né? Ok, né? Fechou, né? Eu quero falar para vocês de promoção primeiro, tá? Como assim, professor? Promoção é uma forma aí de provimento. Sim, vou dar um exemplo para você, vou usar lá o exemplo aí da gloriosa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, né? O cara é segundo sargento, beleza. Aí ele é promovido para o terceiro sargento. Opa, então ele vai ocupar uma vaga de terceiro sargento? Sim. Quando ele ocupa uma vaga do terceiro sargento, ele vai liberar uma vaga do segundo. Ou seja, então a promoção ele é um fenômeno que ocorre ao mesmo tempo, né, um ato de provimento e um ato de vacância, né? Um ato de provimento e um ato de vacância, né? Também comum aí a readaptação, né?
Então, a gente vai falar sobre readaptação, mas eu tenho que fazer essa explicação aqui para vocês, porque aqui é para você aprender, cara. Você vai assistir essa aula aqui como se fosse uma palestra, né? O cara é professor, tá com problema na coluna. A perícia fala, olha, você não pode continuar com as atividades de professor, mas você pode ser readaptado em outras funções. Verifica que tem a função lá do cara trabalhar na biblioteca. Então ele pode ir lá para a biblioteca? Sim, ele vai para a biblioteca. Então ele vai ocupar uma vaga da biblioteca. Então é o quê? É um provimento, né? Lá da biblioteca. E ao mesmo tempo vai liberar a vaga dele de professor. Então vai ter também aqui, esses dois aqui, né? Esses dois aqui, preste atenção. Então, são os únicos fenômenos que ocorrem que tanto, né, o fenômeno da promoção, do provimento, quanto da vacância, né? Da vacância, né? Promoção e readaptação. Então, provimento, 4 R's mais ANP. Assunto potencial, questão de prova. Agora a gente vai detalhar cada um deles. Essa aula aqui é um pouco longa e nós vamos fazendo aí sem pressa. Nomeação, né? Nomeação, beleza. Primeira coisa que você tem que saber sobre a nomeação, né? A primeira coisa que você tem que saber sobre a nomeação. Nomeação, tá? É o ato, é o provimento originário. Então você tem dois tipos de provimento. O provimento originário, que é o provimento inicial, e se depois desse inicial você tem o derivado, tá? Professor, e aí? Cara, as bancas vão querer saber qual é a forma de provimento original? Nomeação. Qual é a forma de provimento original? É nomeação, é a primeira. A partir da nomeação, você vai ter outros fenômenos de provimento, né? Que são os 4 R's mais o A e mais o P. Beleza, né? Então tá aqui para vocês, né? E você tem dois tipos de nomeação, tá? Primeiro, né? Nomeação para cargos efetivos, né? Ou seja, o cara concursado, tá? Ou o cara em comissão, tá? O cargo em comissão é aquele ad Newton, né? Então, nomeação, ela serve tanto para concursado quanto para admito, né? Concursado em caráter efetivo, ou seja, concursado, quando se tratar de cargos isolados, ó, tem cargo isolado, beleza? E cargo de carreira, né? Aí, né? Ó, de provimento efetivo. Professor, o que é um cargo isolado, né? Aqui, cargo isolado, que é o cargo que não tem, ó, ausência, né? Ó, ausência de quê? Ausência de movimentação, ou seja, sem promoção e sem progressão. Carreira, né? Carreira é quando você vai evoluindo, classe 1, classe 2, classe 3, há uma movimentação na carreira. Tá? Então, ausência de movimentação, cargo isolado. Ah, professor, cargo isolado. Beleza, o cara é nomeado lá para ser, por exemplo, lá, desembargador do estado de Mato Grosso. Né? E aí? Cara, é um cargo isolado, não há movimentação. Você é desembargador e ponto, né? Ok? Tá? Você é nomeado para ministro do Supremo Tribunal Federal, mesma coisa. Você é nomeado como conselheiro do Tribunal, são cargos isolados, né? Não há movimentação, né? Outro cargo isolado que tem aí, né? Vamos supor lá, professor titular da UFMT, porque ele já entra no último nível e classe, então não há movimentação, tá? Então esse é o cargo isolado, né? 95, 99% dos cargos da administração pública são cargos em carreira, que você vai se movimentar, classe 1, 2, 3 e assim por diante, né? Em comissão, que são os comissionados para o cargo de confiança, né, de livre nomeação e exoneração. Beleza, né, ó? Cargos de confiança, né? Confiança de quem? Do chefe do executivo ou do presidente da Câmara, né? Nomeação, vem comigo, né? A nomeação para o cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos obedecidos à ordem de classificação e o prazo de validade. A gente vai falar sobre isso. Então, olha aí. Ó, provimento efetivo necessita concurso público. Professor, quem que obrigou isso aqui? Isso está devidamente previsto no artigo 37, inciso 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, né, que trouxe o princípio de acessibilidade aos cargos públicos através do quê? De concurso público, que não tinha isso antes, né? Professor, tudo bem, concurso público é uma meritocracia. Em
consequentemente a essa regra de concurso público que o cara é submetido, né, a gente vai estudar sobre isso, né. Então esse cara aqui, depois do concurso, ele passa a ter direito à estabilidade. Claro, se ele, né, cumprir os requisitos de estabilidade, né. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, progressão ou acessão, serão estabelecidos em lei. Que lei que é essa? É o do PCCS, né, que fixará as diretrizes da administração municipal. Beleza, né? Então, aí já tá, a gente já reportou várias vezes aí as outras regras, né? Vamos falar do concurso público, né? Beleza, né? Concurso público, né? O concurso público, vem comigo, também previsto na Constituição Federal, né? Ó, o concurso será de provas ou provas e títulos, conforme dispuser o regulamento e as disposições do plano de carreira. Que regulamento é esse? O regulamento é o edital, né? Prazo de validade do concurso, até 2 anos, ó, até, tá? Até 2 anos, né? Podendo ser prorrogado uma única vez, ó, por igual prazo, né? Professor, vamos lá. Pode ter um concurso público com prazo de validade, né? 2 pontos, né? De 90 dias? Sim, pode ter. Por quê? Porque é até 2 anos. Esse prazo de 90 dias, ele pode ser prorrogado? Sim, mais uma vez, mais por 90 dias. Então, esse prazo passa a ser 180 dias, né? E aí, professor? Né? Normalmente, são 2 anos, né? Sempre mais 2, 4 anos, né? Por que que eles sempre colocam, né, o prazo máximo? Porque concurso público é uma burocracia, ele é lento, ele é caro, né? Então a administração pública já aproveita e já manda sempre aí, né, com um prazo maior, né, de 2 anos, né? Eu acho, né, na minha modesta opinião, né, que eu já trabalho com isso há muito tempo, né, eu acho que isso tinha que ser mudado, né, eu acho que tinha que forçar a administração pública a fazer novos concursos, né, dar mais eficiência, mais agilidade em relação a isso. Para mim, o concurso público deveria ter validade de 1 ano, prorrogável por mais um, no máximo, né. Você tem que ter essa renovação constante, né. Beleza, né, ok. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixadas em edital, beleza, que será publicado conforme as normas estabelecidas na lei orgânica. Não se abrirá novo concurso público enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado, né? Então, uma regra aí, um freio do concurso, né? Então, quando tiver, né, concurso público aberto com aprovados, né, não pode. Ah, como assim aprovados? Vamos supor que o cara já chamaram todos aprovados. Aí, se já chamaram todos aprovados, aí poderá ter novo concurso, né? Posse e do exercício, né? Aí, ó, posse, né? Então a gente falou da nomeação, tá? Nomeação é um ato de governo. Beleza, né? Nomeação é um ato de governo. A gente acabou de falar sobre isso, né? Nomeação é um ato de governo. Fechou? Bingo, 10, né? Aí o seguinte, depois da nomeação, o cara vai para a posse. O que que é a posse? A posse é para verificar se a pessoa possui aí todos os requisitos exigidos no edital. Aí ele toma posse, né? Posse é a aceitação expressa das atribuições, ou seja, você vai assinar, você vai fazer um juramento, né? Ó, das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso, ou seja, com o juramento de desempenhá-lo com probidade e obediência às normas legais e regulamentares, normalizada com a assinatura, né? É isso aí, normalizada com a assinatura do termo da autoridade competente e do empossado, né. Então é um ato formal, tá, é um ato formal aonde ele vai assinar um documento, ele vai fazer um juramento que ele vai desempenhar as funções do cargo. Beleza, né, então ele está ali, ele vai fazer um juramento, ele vai ser empossado, né. Isso aqui é o termo de posse, né. Eu que trabalho aí na vida do concurso público há muito tempo, né, é o sonho de consumo das pessoas, né. É o sonho de consumo aí, assinar o termo de posse, e aí eu peço para vocês aí, se por acaso a LAC Concursos, o professor lá que te ajudou de uma forma ou outra nessa sua vitória, nessa sua conquista, vai lá, faça uma postagem, marca a gente lá no nosso Instagram, que eu vou ficar muito feliz em saber disso, né.
Uma das coisas que mais me frustra nessa minha carreira de concurseiro, de concursando, de professor, não sei se todo mundo me acompanha, cara, mas a minha vida aqui é um sacerdócio, né. A gente ajuda aí milhares e milhares de pessoas aí, já ajudamos milhares e milhares de pessoas ao longo desse nossa caminhada de concurso, e o cara vai lá, passa em concurso, e o cara, né, cara, nem dá um oizinho, né, pô, eu fico, né, meio frustrado em relação a isso. Vamos embora, né. Então isso aqui é posse, né, é a posse, beleza, né, ok, né. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, questão de concurso. Aí, ó, 30 dias, né, contados da publicação do ato de nomeação, tá, prorrogáveis por mais 30 dias, tá. A requerimento, ou seja, a pedido do interessado mediante justificativa, né. Aí, ó, a requerimento do interessado mediante justificativa, né. Aí, né. Então é o seguinte, isso aqui cai demais, cara, tá. Isso aqui cai demais, cara, tá. Então ele foi nomeado, beleza. Ele foi nomeado, beleza, né. Ele foi nomeado, tá. Ele foi nomeado. Ele foi nomeado, tá. Qual que é o prazo que ele tem para apresentar os documentos, fazer o exame de saúde mental, física, ir lá assinar o papelito? 30 dias. Ah, não vai dar tempo, então ele pode prorrogar por mais 30. Esse é um dos pontos que você tem que tomar muita atenção, tá. Por exemplo, a LC 04, que é o Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso, não prevê os mais 30 dias, é somente 30 dias corridos, né. A lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, não prevê também, é somente 30 dias. Então aqui, ó, qual é o prazo para a posse? 30 dias, mais 30 dias a pedido, né. Ele tem que pedir, e detalhe, ele tem que justificar o motivo porque ele está solicitando a ampliação do prazo da posse, cara. Se eu fosse vocês, eu marcaria esse cara aqui naquele marca-texto, porque esse dispositivo do parágrafo 1 primeiro aqui, é um que mais são cobrados nas provas de concurso, tá. A posse excepcionalmente poderá se dar mediante procuração específica. Outro assunto que não cai, ele despenca, ele capota, né, esse cara aqui, né. Então posse pode se dar por procuração? Sim, específica. O que que é específica? Somente com esse teor. Por exemplo, você sabe aí, né, você marcou aí uma viagem, né, pra Europa com a família, muito tempo, pagou lá 3 anos pagando esse pacote, né. E aí você passou no concurso público e coincidiu, tá, que nesse período da posse você estará fora, estará ausente. E aí você vai perder? Não, só se você quiser. Você pode deixar com papai uma procuração e papai vai lá entregar os documentos, né. Claro, você tem que ter feito o exame físico e mental com antecedência, né. Papai vai entregar o documento em seu nome. Beleza, pronto, tá aí, você vai tomar posse, né. Só haverá posse nos casos de provimento no cargo de nomeação, né. Quem quer cargo de nomeação, beleza, né, então posse é uma consequência da nomeação. Aí você sabe que a nomeação dar-se-á para cargo efetivo, ok, e dar-se-á também para cargo em comissão. Isso, da posse, né. Beleza, né, da posse, beleza, fechou, né. No ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente declaração, ó, declaração ou não, do exercício de outro cargo, emprego ou função pública, né. Professor, o que que significa isso, né? Antes da Constituição de 88, né, aliás, a partir da Constituição de 88, a gente estabeleceu aqui diversas regras fundamentais aí, de acordo aí, né, com o novo parâmetro nosso, né. Por exemplo, né, vem comigo, né, por exemplo aqui, né, olha só, né, concurso público, né, estabilidade, tá. Após a Constituição de 88, ele falou o seguinte: "Um CPF, um cargo público", essa é a regra geral. Porque antes de 88, cara, tinha cara que tinha 2, 3, 4 vínculos, o cara não trabalhava, era uma bagunça danada. "Ah, professor, ainda é uma bagunça, mas já melhorou bastante e você não tem noção disso". Você não tem noção disso, já melhorou bastante em relação a isso, tá. Melhorou bastante em relação a isso, né. O que que eu quero falar para vocês, né. Ele falou o seguinte: "Cara, você pode até acumular, mas você só pode acumular cargo público em 3 hipóteses", artigo 37, inciso 16 da Constituição.
E é o seguinte, você pode acumular somente cargos públicos em 3 hipóteses, desde que haja compatibilidade de horários, desde que haja compatibilidade de horário. Primeira hipótese de acumulação legal de cargos, 2 de professor. Segunda, um de professor, aliás, um de técnico científico e outro de professor. Um de professor científico e outro e outro professor ali é para atender o direito de cátedra da nossa sociedade, de dar aulas, né. Você pega um técnico da prefeitura que conhece tudo sobre orçamento, o cara é um especialista, o cara é estudioso, o cara trabalha tem muito conhecimento para socializar com as pessoas, né, para disseminar. Seria um crime não deixar esse cara ser professor da universidade? Por que que ele pode exercer? O cara o direito de cátedra, então o juiz, o promotor, o cara pode dar aulas à vontade, porque é o direito de cátedra. Então, 2 de professor, um técnico científico e outro professor, e finalmente a terceira e última hipótese, 2 cargos, 2 profissionais da área de saúde com profissões devidamente regulamentadas, né. Então, para fazer cumprir isso, ele já pega você nessa mentira, o cara que é o esperto, na posse dele. Então, lá na posse dele, ele vai fazer declaração: "Eu não exerço nenhum cargo", beleza. Se ele exerce, ele fala, se tiver errado, ele já cometeu crime de falsidade ideológica, né. Ele fraudou um documento, ele está lascado, provavelmente ele vai levar um pé no traseiro que chama-se demissão, ele já está mentindo no ato da posse, né, ok. Sexto, tá, e aí professor, o que acontece aqui, né. O cara foi nomeado, tudo bem, tá. Ele foi nomeado, tá. Ó, será tornado sem efeito o ato de provimento de se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo anterior. Beleza, né. Então é o seguinte, vem comigo, tá. Aqui é para aprender, cara, aqui é para aprender. O cara passou no concurso público, bingo, 10. Ele foi nomeado? Sim. Então você tem aqui, né, ato, tá, número 2341, tá. Esse aqui é um ato de nomeação. Tá, beleza. Se foi nomeado, qual que é o prazo que ele tem para a posse? 30 dias mais 30 dias. Só tem 2 hipóteses aqui. Primeira, ele tomou posse. Se ele tomou posse, qual é o fenômeno jurídico que ocorre com o cara assinou o termo de posse e fez o juramento ou juro? O efeito jurídico neste caso é que ele passa a ser o quê? Servidor. Beleza? Segunda hipótese, que agora esse cara aqui, tá? Não tomou posse. Precluiu o seu direito, tá? E aí, professor, se precluiu o seu direito, né, ele não vai ser exonerado. O que que vai acontecer? Vai publicar um outro ato, né, ato número, né, 2, 3, vamos colocar aqui 42 em seguida, né, o quê? Tornando o ato, né, anterior sem efeito, ó. Ó, tornando-se sem efeito o ato anterior de posse. Perdeu, ele perdeu o direito. O direito não acolhe aquele que dorme, né. Então tornar sem efeito. Agora, a partir do momento que o cara tomou posse, né, tomou posse, ele passa a ser servidor, aí ele, para sair do cargo, somente 2 hipóteses, né, ou, né, uma hipótese de vacância, né, ou ele pode ser o quê? Exonerado, né. Ele pode ser exonerado, mas o efeito jurídico está aqui, ele passou a ser posse, né. Beleza? Ainda a gente vai completar esse cara aqui, né, tá. Aí, ó, a posse dependerá de prévia inspeção médica oficial do município ou, em sua falta, né, a quem este indicar. Então o cara é profissional, tem que fazer um exame médico, né, tá ali, né.
só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. A posse do servidor efetivo, que for nomeado para outro cargo, independe de inspeção médica desde que se encontre em exercício, né? Então, o que acontece? O cara lá já é servidor público. E aí, professor, ele passou por outro cargo da prefeitura. Como ele já está em exercício, né? Como já está em exercício, o que acontece, né? Como ele já está em exercício, ele não precisa fazer o quê? Um novo, né? E não precisa fazer um novo exame médico, né? Beleza, e agora, professor, quem que pode dar posse, né? Primeira coisa que você tem que entender, o ato de dar posse é diferente do ato de nomeação. O ato de nomeação é um ato de governo. Ato de governo, somente chefe de poder pode fazer, ou seja, prefeito e o presidente da Câmara. Ato de posse é um ato administrativo, tá? Que qualquer servidor pode ser feito, né? Aí, ó, então um ato administrativo, né? Aí fala, ó, posse, né? Lembra-se, né? Que posse, ele só pode se dar, pode se dar em quem? Posse, né? Posse para cargos efetivos e cargos comissionados, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, aí ele vai definir quem prefeito, secretários, dirigentes, né? E secretário de administração. Aí, ó, beleza? Ó. Prefeito, pode dar posse para quem? O que é dar posse, né? Esse da posse aqui significa ele assinar junto com o servidor o termo de posse. Isso que significa dar posse. Não é um ato formal onde ele vai apresentar os documentos, então o cara que assinar ali, ele está afirmando que o fulano de tal trouxe todos os documentos, ele está apto para o exercício do cargo, né? Então vamos lá. Prefeito, dá posse a quem? Claro, aos seus auxiliares diretos, secretários municipais e demais autoridades que lhes sejam diretamente subordinados, inclusive os dirigentes de autarquias e fundações. Secretarias municipais, né? As secretarias municipais, né? Os ocupantes dos cargos em comissão e funções no âmbito da respectiva secretaria, né? Ou seja, o secretário. Os dirigentes de autarquias e fundações, os ocupantes de cargos em comissões ou função, o secretário de administração titular ou outro órgão de atribuições afins, cuja competência desse expressa em regimento interno de efetivos, né? Ou seja, a secretaria de administração, né? Então aqui é um ato administrativo, né? O ato de dar posse, né? E eu, como tenho muita experiência em área pública, né? Quando eu fui, por exemplo, superintendente-geral de gestão de pessoas da antiga SAD do Estado, né? Eu dei posse, né? Eu dei posse para centenas e centenas de pessoas, né? Ok, vamos lá, continuando, né? A autoridade que der posse, no caso, no meu caso que eu fiz, deverá verificar sob pena de responsabilidade. O que ele vai verificar? Se foram satisfeitas as condições estabelecidas em lei ou regulamento para a investidura do cargo, né? Ou seja, lá tem requisitos básicos do cargo, requisitos específicos, mais a inspeção médica. Então, quando a autoridade assina aquele papelito da posse, ele está certificando, está chancelando que o cara apresentou tudo. Aí, sob pena de responsabilidade, ou seja, se ele cometeu um erro, ele vai responder pelo rigor da lei, tá? Pelo rigor da lei. Por isso que normalmente quem dá posse, né, cara, é aquele item número 4, né? Que é o cara lá do RH, né? O cara do RH lá, que é um técnico especializado, né? Beleza, então a gente falou de posse, né? E agora, pessoal, agora a gente vai falar de outra coisa, né? A gente vai falar o quê? Do exercício, né? Ó, é outra coisa, agora é exercício, né? Então você tem, anotem, concurso. 2, nomeação. 3, posse. 4, exercício. 2, 3, 4. O que é o exercício? O exercício é o trabalho em si. Ele passa a trabalhar efetivamente nas suas atribuições, não, passa a elaborar. Qual que é a consequência jurídica do exercício? Tá? A consequência jurídica do exercício é que ele passa a ter a remuneração. Tá? Ele passa a ter a remuneração, é o dia de trabalho.
Professor, pode ocorrer posse e exercício ao mesmo tempo? Positivo. Pode ocorrer posse e exercício ao mesmo tempo, né. Quando eu tomei posse, né, todos os cargos públicos que eu tive oportunidade de tomar posse, eu tomei posse e entrei em exercício ao mesmo tempo, né. Eu fiz isso, né, posse e exercício ao mesmo tempo, né. Isso pode? Com certeza pode, né. Tá, por quê? Porque já passa a ganhar. Então, exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Professor, e aí, professor, né? Professor, qual que é, professor? Qual que é o prazo que eu tenho para entrar em exercício, né? Esse aqui é outra pergunta importante, ó. Vem comigo aqui, ó. O exercício do cargo, tá? O exercício do cargo terá início dentro no prazo de 30 dias contados, tá? Ó, 30 dias contados, né? Beleza, né? Ó, tá? Então isso aqui é importante, tem 30 dias contados, ó, da data da posse, beleza, né? Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa é uma aula demonstrativa aqui do nosso querido site da Lá Concurso, para você verificar a qualidade das nossas aulas com bastante profundidade, aulas que eu tenho certeza absoluta que quem estuda conosco aqui na Lá Concursos, ele aprende de verdade e ele fica preparado. Você quer um módulo, olha só, uma isolada nossa aqui da Lá Concurso, uma isolada com a lei orgânica que está pedindo no seu concurso, e mais o Estatuto do Servidor Público. É só você clicar aqui embaixo, fazer um investimento aí bastante simbólico de R$ 29,90, você vai ter esse conteúdo específico do município de Cáceres, do concurso da prefeitura, para você somente R$ 29,90. Então, clique aqui e assista o restante dessa aula. Eu espero vocês.